de laboratório. O que são? O arquivo de laboratório de pesquisa pode ser definido como uma unidade central de produção do conhecimento e inovação, desenvolvimento da atividade de pesquisa básica e aplicada, de desenvolvimento tecnológico, de ensino e de serviços de referências, de manutenção e de coleções científicas. O laboratório configura-se ainda como uma estrutura organizacional com atribuições executivas na área do planejamento, orçamento, gestão de recursos humanos, cooperação técnica e captação de recursos para financiamento da pesquisa. Os laboratórios possuem características comuns entre diferentes campos do conhecimento científico. São concebidos, criados, adquirem uma estrutura material, prédios, salas, equipamentos e possuem autoridade e hierarquia. O chefe-diretor, o laboratório que trabalha em pesquisas e técnicos, é o primeiro que conduz as atividades de investigação, interagindo com outros pesquisadores e com outros organismos superiores, as instituições de ensino e agências de financiamento e entidades associativas. Porém, estabelece contato com a indústria à medida que desenvolve produtos e processos tecnológicos que destinam ao mercado. Nos laboratórios das universidades, institutos e centros de pesquisa ocorrem as atividades de funcionamento cotidiano, que se materializam em documentos, como os cadernos de protocolo. Ele possui uma utilidade diária, rotineira aos trabalhos realizados na bancada e eventualmente consultados, nomeados de laboratório, de artigos de comunicação, de divulgação de resultados alcançados. Ao mesmo tempo, os pesquisadores também identificam outros documentos que são produzidos em suas atividades e merecem registro. Além, podemos mencionar os artigos do projeto, relatórios de pesquisa, ao lado do caderno de protocolo. Essas espécies cumprem a função central de diferentes etapas de trabalho científico que, de acordo com Halley Samuels, 1995, podemos dividir em um planejamento e uma de administração de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa, comunicação e disseminação. Os documentos que revelam todo o processo de experimentação, de exploração, teorização e divulgação são produzidos do laboratório e ali devem permanecer até ocorra a avaliação da atividade técnica de natureza arquivística sobre qual trataremos adiante. A estrutura organizacional complexa da Fiocruz e o próprio Instituto Oswaldo Cruz, o arquivo de laboratório não pode ser confundido como um arquivo de outro laboratório, e eles devem ser mantidos separadamente e recolhidos ao arquivo que permanece da instituição após o trabalho técnico de avaliação dos documentos. O arquivo institucional e arquivo pessoal. É possível estabelecer uma distinção entre os arquivos pessoais e cientistas dos arquivos de laboratório. Para alguns estudiosos, o primeiro se assemelha e se confunde-se com os arquivos de laboratório, especialmente onde se são titulares e ou exercem, exerceram ou exercem funções de chefias, líderes de grupo. Isso porque gera inúmeras dificuldades de estabelecer distinção formal entre os documentos pessoais e documentos institucionais. Para evitar dificuldades de algumas diretrizes, são indicadas a equipe de pesquisadores e técnicos de laboratórios para estabelecer critérios que ajudam a definição dos limites entre os documentos de natureza institucional e de pessoal. Recomenda-se que os pesquisadores de documentos pessoais interajam o arquivo pessoal que preferem ser localizado em sua residência. Com a decorrência dessa orientação, não é recomendável os pesquisadores manter laboratórios de documentos referentes à sua trajetória profissional de outras instituições. Caso mantidos os documentos pessoais do laboratório, eles mesmos devem ser arquivados separadamente de alguns laboratórios. E é comum a existência de pastas e dossiês de documentos pessoais da carteira de vacinação, comprovantes de férias, certificado, declaração, currículo, declaração, conclusão de curso, registro etc. O pesquisador. A existência de pastas, dossiês de documentos pessoais de pesquisadores de laboratório da existência na NBR ISOTEC 17.025 do 5 da diretriz do COID de boas práticas de centro de recursos biológicos.
A prática das demais atividades realizadas com os laboratórios são definidas de acordo com o planejamento da instituição, que compreende os objetivos estratégicos, metas, recursos, resultados e produtos definidos. Mesmo como são destinados em registro das atividades do pesquisador, o caderno protocolo não deve ser considerado um documento pessoal. Os cadernos de protocolo de pesquisa e documentos são documentos institucionais e, portanto, devem ser conservados no laboratório durante todo o processo de experimentação de um período após sua finalização de seu uso. Nos laboratórios são produzidos documentos que devem estar submetidos a restrições de acesso. Nestes se encontram em documentos que possuem informações sobre a viabilidade do registro do paciente, voluntário, amostra, etc. Desenvolvimento de produtos, objetivo e a obtenção da patente. Recomenda-se que os laboratórios possuam uma secretaria que centraliza a produção e a guarda correspondente dos relatórios de atividades científicas, administrativos de dossiê, das gestões pessoais, materiais, recursos financeiros, infraestrutura e todos os demais documentos que não são utilizados nas atividades da cotidiana da pesquisa. Coleções biológicas. Define-se a coleção biológica como um conjunto de organismos. As partes desse organismo são organizadas de forma técnica adequada, a fim de fornecer informações sobre a procedência, a coleta e a identificação de cada um dos espécimes que oferece o status científico da coleção. Eu acho que isso aqui termina aqui, né? Documentos laboratórios. Na pesquisa, quando indagamos sobre os documentos que criam e utilizam atividades dos pesquisadores e técnicos que apontam um conjunto de diversas espécies de tipos documentais que se vinculam organicamente às diferentes etapas do seu trabalho de investigação, ensino, gestão de coleção e prestação de serviço de referência. Entre documentos mais citados são os cadernos do protocolo, que, de acordo com o laboratório, recebe diferentes denominações. Além de cadernos, são citados de frequência de artigos, projetos e relatórios técnicos financeiros dos projetos e laboratórios que possuem um sistema de qualidade implantado ou de fase de implantação. É citado o procedimento operacional, o POP, documentos que sistematiza as metodologias utilizadas. Com relação aos cadernos que vão estabelecer distinção confirmada aos pesquisadores de diferentes laboratórios da primeira espécie, destina-se ao lançamento do protocolo das técnicas, dos resultados e experiências, do acompanhamento das ações de rastreabilidade e da segunda destina-se às funções gerencialmente por meio de registro de atividades diárias, das possíveis conclusões e reflexões que poderão originar um novo protocolo, além do planejamento das próximas etapas do trabalho. A Fiocruz possui uma normatização estabelecida na década passada para o uso de guarda de cadernos de laboratórios das normas de procedimento operacional padrão POP, que tem como objetivo orientar pesquisadores de tecnologias técnicas, estudantes e bolsistas. Quanto ao uso dos livros de registro e manutenção de rastreabilidade dos dados gerados dos trabalhos, experimentos e laboratórios das instituições. O livro verde de experimentações considerado a propriedade da Fiocruz, criado para adoção pelos pesquisadores que devem zelar por sua guarda e integridade. Paralelamente, foi criado no livro burro de gestão de registro padronizado nas anotações geradas nas atividades de gestão, planejamento com acompanhamento das ações de laboratório. Embora o POP dos livros e registro da experimentação de grande parte dos pesquisadores afirma um caderno de protocolo que possui regras específicas para a elaboração, no entanto, reconhecer a exigência de uma escrita clara que permita a repetição do procedimento, ao mesmo tempo que é necessário o registro sistemático de todas as etapas e de experimento de observação sobre os resultados obtidos. Coordenações, ensino, orientações,
A importância da implantação de um programa de gestão de documentos. A implantação de programa de gestão de documentos é consequente na elaboração da aplicação de instrumentos técnicos como plano de classificação e tabelas de temporalidade e destinação, que vem correndo de forma progressiva em inúmeras instituições públicas do país. Longe de expressar uma adoção política de políticas direcionadas para a administração de arquivos, estes programas tendem a ampliar a cobertura para a massa documentais no intervalo das suas práticas arquivísticas, ao mesmo tempo que vai desencadear discussões conceituadas de metodologia. Contudo, essas iniciativas ainda encontram um quadro que predomina arquivos invisíveis. Arquivistas e demais profissionais deparam-se desde sempre com as situações crônicas resultantes da ausência de gerenciamento da sistematização do processo de tratamento e guarda dos conjuntos documentais produzidos e acumulados nas instituições científicas como universidades e institutos de pesquisa que não escapam a esta situação. Roteiro da implantação de gestão de documentais. Muito bom mesmo. Procedimento básico da preservação. A elaboração para a sistemática conservação contribuída nas estruturas e rotineiras permitirá ao laboratório resultado possível armazenamento ou acesso de guarda permanente aos seus documentos de arquivo. E nesse sentido, recomenda-se a infraestrutura de um local destinado exclusivamente à guarda de documentos, a aquisição de equipamentos e materiais compatíveis à guarda e conservação de documentos. Recomenda-se construir as recomendações originadas do Conselho Técnico do SIGA Fiocruz. Os procedimentos usuários que mantêm a mão sempre limpas a manusear os documentos. Evite umedecer os dedos na saliva para folhear. Evitar rasgar, dobrar, furar, amassar, rasgar, anotar documentos. Quando for necessário, fazer uma anotação com lápis grafite macio. Se o documento estiver danificado, evite consertá-lo. Consulte o Departamento de Arquivo e Documentação, o COC, para saber como proceder. Evite usar uma fita adesiva para colar os documentos. Evite consumir alimentos próximos às áreas de guarda de documentos. Gestão de preservação de documentos eletrônicos. Eu não consigo chegar ainda no